Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, a Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará, nossa grande parceira aqui no podcast, que tem como objetivo levar informação com segurança e qualidade para a nossa população. Você sabe que você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube e também pelo Spotify e nos seguir no nosso perfil no Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma profissional pediatra. Isso é a doutora Cid Neumann, que vai conversar com a gente sobre reanimação neonatal. E, doutora Cid Neumann, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, de estar contribuindo para o esclarecimento da população sobre um tema tão importante para o período neonatal, para o período do nascimento das crianças, que é uma situação em que toda segurança é necessária. É necessária, com certeza. A gente fica muito grato, doutora Cid Neumann. Eu sempre digo isso aqui quando a gente inicia a nossa conversa, porque a gente vem observando que o tempo está tão corrido hoje, né? Assim, parece que o dia ele vai ficando cada vez menor. A gente estava até vendo aqui antes de iniciar aqui você atendendo umas ligações, né? Chegando mensagem, chegando ligação, porque a gente está sempre agora antenado e a tecnologia ela está fazendo isso, fazendo com que a gente esteja em vários locais ao mesmo tempo, né? Com certeza. E aí eu fico muito grato, assim, a gente agradece muito quando o convidado vem, tira um tempinho ali do seu dia corrido para conversar aqui com a gente, como você falou, de um assunto tão importante como esse que a gente vai conversar agora e delicado, né? É um assunto importante, delicado, mas que a gente tem que realmente abordar. E assim, para a gente até iniciar e contextualizar, eu gostaria de entender o que é esse período neonatal, né? O porquê que ele é tão importante. Bom, existe o período neonatal e o perinatal, que engloba o neonatal e um pouquinho antes do nascimento. Certo. Então, o período neonatal existe a fase peri, como eu já disse, que é antes do nascimento, que engloba até antes do nascimento, o neonatal precoce, que é a primeira semana de vida, e o tardio, que vai até o 28º dia de vida. Então tardio ainda é dentro do mês ali. Dentro do primeiro mês de vida. Mas o que nós vamos falar aqui sobre reanimação neonatal, ele fica mais restrito ao nascimento, à assistência neonatal, na sala de parto, na hora do nascimento, que é um momento crítico e que às vezes precisa de um profissional habilitado para que esse recém-nascido não venha a sofrer sequelas futuras. Então a reanimação neonatal, ela é nesse período que é da primeiro... Os primeiros momentos de vida. Não é nem nos primeiros 4 dias, né? Os primeiros momentos de vida. A reanimação ou estabilização neonatal é o que o profissional vai fazer na sala de parto, na hora do nascimento. Perfeito. E em que situação o profissional tem que agir? Porque, teoricamente, a criança ela nasce bem, né? Assim, é para nascer bem. É para nascer bem, né? Isso é o que todo mundo espera. Mas em que momento é para agir com a reanimação? Assim, como é que se identifica isso? É assim, há casos em que nós identificamos riscos antes do nascimento, né? Uma gestante chega na maternidade, ela é hipertensa, ou ela é diabética, ou ela entrou em trabalho de parto antes do termo, né? Então são fatores de risco para aquele nascituro. E o que é que o pediatra vai fazer? Ele vai colher a anamnese materna, né? Colher a história da mãe, saber todos os riscos implicados naquele nascimento, para ele se antecipar e evitar que danos maiores venham a acontecer.
Mas mesmo o nascimento de um recém-nascido que não tenha história de risco algum, o pediatra deve estar presente. Todo pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que todo nascimento tenha a presença de um pediatra na sala de parto. Porque o recém-nascido não, a criança no ventre materno é uma caixinha de surpresa. Mesmo que não tenha nenhum risco em potencial, você pode se surpreender com a necessidade de fazer algo para ela iniciar a respiração. Né? Tem que intervir de alguma tem forma. que intervir. E mesmo que ela nasça bem, que não tenha necessidade de intervenções mais intensas para ele respirar, por exemplo, o recém-nascido nasceu, chorou, está bem, você tem que fazer aquela estabilização, tem que prover calor, não é? Sim. Aspirar se necessário, Sim. colocar o neném pele a pele com a mãe, no contato pele a pele com a mãe, estimular a mamada na primeira hora de vida. Então, são medidas necessárias para a estabilização do recém-nascido, que não necessariamente é reanimação, é estabilização. Entendeu? Entendi. Então, a reanimação é vamos dizer assim, é um extremo, né? Seria um extremo. Mas existem posicionamentos dos profissionais que estão ali naquele momento para justamente fazer com que a criança tenha esse primeiro momento, esses primeiros primeiros segundos que ele está aqui, né? Nesse lado da... O primeiro minuto de vida é conhecido como minuto de ouro. Minuto de ouro, né? Minuto de ouro. Que é justamente nesse momento que você faz tudo isso aí que você falou. Ou estabiliza ou reanima. Olha. E para estabilizar é isso, é você... prover calor. Prover calor. Contato pele a pele, né? Tudo Perfeito. Isso. E aí, assim, pro pai e a mãe leigo, né, que estão ali porque os profissionais de saúde que estão lá no momento do parto, eles têm essa consciência. Sim. Mas como é que os pais, eles identificam algo errado nesse primeiro minuto, que é o minuto de ouro? Por exemplo, o choro da criança, a criança que não chora, necessariamente ela está com algum problema? A criança que não está se mexendo, quais são os indicadores que tanto os pais quanto os profissionais que estão lá na sala vão saber? Porque a criança, ela não fala, né? A primeira coisa a criança não... você falou muito bem, uma delas, a criança não chora. Se ela não chorou, é porque ela não está, na maioria das vezes, não está respirando. Ah, certo. E também o tônus muscular. A criança, normalmente, ela nasce com flexão dos membros, né? Ela tem um tônus que você pega e sente resistência pequena, lógico, porque a força do recém-nascido é pequena. Mas o recém-nascido que está asfixiado, que não respira, ele fica completamente largado. Fica mole, assim, o corpo mole. Completamente flácido, digamos assim. Sim. Né? Então é a flacidez, né, muscular, é a ausência da respiração, ou a respiração irregular, a falta do choro, né? Tudo isso são sinais de que ele está asfixiado, que ele não está bem e que ele precisa de suporte para respirar. Então, tirou ali isso é independente do parto normal ou do parto Normal ou cesárea. cesárea. Você tira, a criança ela tem que reagir de alguma forma. Isso. Né? Essa reação, ela se dá através de um choro, de contrações com o corpo, né? Apesar de pequenas, mais visíveis. E se isso não tiver aparente, aí o profissional entra. E como é que ele age, assim? O que é que tem que ser feito nesses primeiros segundos? Quando a criança nasce que está bem, respirando, chorando, com um bom tônus muscular, a gente deixa junto da mãe, fazendo o contato pele a pele, né? Coloca compressas mornas, né, aquecidas sobre a criança e deixa que ela fique sobre o abdômen e tórax materno para fazer o contato pele a pele. E
fica observando se ela está respirando, né? Pode pegar um estetoscópio e auscultar o precórdio. O né? precórdio É a coração, área do coração. Certo. A área do coração. Então, você faz tudo isso e fica observando e provê a amamentação ainda na primeira hora de vida. Ali mesmo, junto do corpo materno, você pode clampear o cordão com 1 minuto de vida. Porque quando a criança está bem, a recomendação é o clampeamento tardio do cordão, que é com, no mínimo, 60 segundos de vida. O clampeamento que você diz é cortar o cordão umbilical Sim. da placenta, né? Separá-lo da placenta. É o momento da separação. É o momento da separação. Que é aí, porque ele está até ali, o cordão umbilical é o responsável por levar alimento, né? Pro feto, né? E aí, esse clampeamento tardio do cordão, como a gente chama, ele é benéfico para evitar anemia mais tarde no recém-nascido. Então, não é aleatório. Não é aleatório, não. Existe um motivo para isso. Existe uma recomendação. Perfeito. Que se você deixar muito tempo, pode ocasionar, em algum momento, uma anemia na criança. Se você clampear muito cedo. Muito cedo. Antes de 1 minuto Antes de 1 vida. minuto, certo. Então, a gente só faz o clampeamento imediato quando o recém-nascido nasce em apneia, quer dizer, não está respirando. Sim. Quando o recém-nascido está com a respiração irregular, ou quando o recém-nascido não apresenta um bom tônus, né? Ele está muito flácido. Aí você faz um estímulo tátil 2 vezes no dorso do recém-nascido. Se ele não responder, clampeamento imediato e leva para a sala de primeiros cuidados para colocar em fonte de calor, né? E aspirar se necessário e até ventilar se for o caso. Pronto, vamos por partes aqui, que isso é interessante, assim, importante. A criança nasce. Aí você identifica que ela não está respirando bem, ou se está, tá com dificuldade, né? Tá meio mole. Aí você falou que dá flexões no dorso, como é? São 2 fricções. Fricções suaves no dorso para estimular. Você segura ela com a mão? Não, deixa mesmo sobre o abdômen ou tórax materno. Sim. E com uma compressa você fricciona o dorso. Faz a parte na parte das costas. Das costas, vira ela de costas, aí vai friccionando ali, como se fosse uma massagem. 2 vezes apenas, para não perder tempo, né? Sim. Se ela não reagiu, clampeia o cordão e leva para a sala de reanimação. Faz os passos iniciais, que são esses que eu acabei de falar, prover calor, né? Posicionar, aspirar, secar e ventilar se for necessário. Se for necessário colocar ventilar que você diz colocar aquela máscara. Depois dos passos iniciais que são feitos em 30 segundos, você avalia. É tudo muito rápido, né? Você avalia. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 100, se ele não estiver respirando, ou se apresentar respiração irregular, aí você vai ventilar com balão e máscara. Aquele balão autoinflável que popularmente as pessoas conhecem como Ambu, porque Ambu foi a primeira marca que foi lançada. Aí pegou, todo balão autoinflável o povo chama de Ambu. Tipo que boa, né? Que a água sanitária chama que exatamente. É o balão que foi a primeira empresa. Aí você tem que ventilar quando há necessidade, quando há indicação. Você tem que ventilar no primeiro minuto de vida, que é o minuto de ouro. O minuto de ouro, né? O minuto de ouro. Então, acredito eu que existe ao lado ali da sala de cirurgia de parto, tenha já essa sala. Sala tem a sala muito próximo, né? Para a estabilização ou reanimação, né? Reanimação, certo. Mas aí é uma criança que tá com dificuldade, mas ela não está totalmente parada, né? A parte da reanimação, isso já faz parte também de uma reanimação, ou não? A reanimação, ela é específica para crianças que não estão dando estímulo nenhum. Nessas 3 situações que eu acabei de falar. Sim. Criança que não respira, criança que está com respiração irregular e frequência cardíaca menor do que 100. Pronto, são 3.
E aí você tem que levar, nas 3, o procedimento é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E aí, doutora, normalmente se resolve? Assim, isso... Porque, assim... Na maioria das vezes Ah. se resolve. A não ser que seja um recém-nascido que tenha sofrido uma asfixia severa intraútero e tenha demorado a nascer. Aí fica mais difícil. Quanto maior o tempo para reanimar, mais difícil a recuperação e maior a possibilidade de sequelas. Sequelas, né? Até quanto tempo, doutor, assim? Esse minuto de ouro, a gente imagina que tudo isso tem que ser feito em 1 minuto. Mas se passar, qual é o tempo máximo que a gente pode esperar? A gente fica ventilando e a cada 30 segundos avalia se houve melhora ou não. Porque a cada 30 segundos, você poderá manter, retirar ou passar para o passo seguinte. Que depois de ventilar com balão e máscara, vem intubação, aí ventila com balão e cânula. Depois de ventilar com balão e cânula traqueal, se não responder, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, você tem que fazer massagem cardíaca. Se não responder, tem que fazer drogas. Entende? É uma sequência. É uma sequência. Tudo isso nos primeiros minutos. Nos primeiros minutos. Então, a cada 30 segundos você avalia, é uma ação diferente. A cada 30 segundos avalia inovação. Avalia inovação se for necessária. Ou então retira se houver a resposta adequada. Pronto. A gente falando aqui, 30 segundos, é muito rápido, né? Sim. Né, que passa. É muito rápido que passa. Mas e como é que vocês avaliam isso? É na reação da criança. Quando o recém-nascido precisa desses atendimentos todos, é necessário pelo menos 3 pessoas. O médico, que vai comandar a equipe. Que seria o pediatra. De preferência, neonatologista, mas que seja um pediatra, né? A Sociedade Brasileira recomenda que seja um pediatra, pelo menos um pediatra. Uma outra pessoa que vai providenciar o material que o médico vai precisar, né? E uma outra pessoa que vai marcar o tempo. Né? O tempo tem que cronometrar. Tem que ter alguém cronometrando. Agora e isso tudo é feito em alça fechada. Como é alça fechada? Você fala em voz alta para que todos tomem conhecimento do que está acontecendo. E aí, para justamente terminou os 30 segundos, aí vamos agora para a massagem. Tem a massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E dá para fazer numa criança tão pequena? Dá, sim. Você faz. Tem 2 técnicas, sim. Mas a técnica mais utilizada é a técnica dos polegares sobrepostos, né? Um em cima do outro. Aí você abraça o tórax da criança e no terço inferior do externo você vai massageando. Aí ela de frente, claro, né? Ela de frente. Sim, você fica por trás da cabeça da criança e abraça o tórax certo. E massageia. E vai massageando. E aí ela vai também tendo uma resposta em relação a isso. Não dando certo, aí passa quando você está reanimando, que está só ventilando, você avalia a cada 30 segundos. Quando você associa a massagem cardíaca à ventilação, você tem que esperar 60 segundos, porque é o tempo mínimo necessário para promover perfusão coronariana. O que é perfusão coronariana? É o sangue circular pelas coronárias. Perfeito. Porque os seus dedos vão fazer sístole e diástole. Vão fazer a função do coração. Entendi. E aí você tem que dar um tempo para o sangue circular pelas coronárias. Então você vai fazendo como se fizesse ali o papel do coração. Quando você comprime, né? Sístole. Aí descomprime diástole. Sístole e diástole. Olha que interessante, né? E aí, pronto. Aí dando tudo certo, vamos supor que na última etapa a criança reagiu, né? Porque acredito que dê para você saber a criança chora, a essas alturas, a criança já está monitorizada. Já porque na hora que tem indicação de ventilar, você
já coloca um oxímetro de pulso e Certo. coloca o monitor cardíaco, porque é infiel a avaliação com o estetoscópio ou com os pulsamentos do cordão umbilical. Nesse momento. Então, nesse momento, você subestima e você poderá tomar uma medida desnecessária porque a frequência cardíaca foi detectada mais baixa do que a real. Então, o ideal é utilizar o monitor cardíaco, que ele é mais fiel. Sim. E você, de forma contínua, você fica. E o oxímetro de pulso, ele avalia se a criança está bem, está saturando bem, está com oxigenação adequada ou não. Perfeito. Isso, mas é o oxímetro, é no dedo da criança? É no dedo. Não, o oxímetro é no pulso. No pulso? No pulso ou na palma da mão. Que aí é rápido de colocar, né? Na hora que um vai ventilar, na hora que o outro já vai colocar. Por isso a importância de alguns profissionais da equipe. E os sensores são colocados, do monitor cardíaco, um em cada braço, na altura do deltoide, e um terceiro na face anterior da coxa. Pronto, aí nesses primeiros segundos, tudo isso é colocado. Tudo isso é colocado. Ao mesmo tempo que está fazendo. E você já fica acompanhando nas telinhas. Fazendo a massagem, fazendo, se for ter que colocar alguma medicação. Vendo a resposta, né? Ver se melhorou a saturação, ver se melhorou a frequência cardíaca e tudo isso. Perfeito. E você falou também que se nada disso estiver dando certo, você entuba, né? Você entuba antes de fazer a massagem cardíaca, você já entuba. Perfeito. Uma das indicações de intubação traqueal é quando há indicação de massagem cardíaca. E quando é indicação de massagem cardíaca? Quando a frequência cardíaca está abaixo de 60 batimentos por minuto. Perfeito. E aí você disse também que tem uma etapa que é o uso de medicamentos. Sim. Quando você já associou massagem cardíaca, né, sincronizou com a ventilação, e esse recém-nascido não melhora, a frequência cardíaca não aumenta, aí você vai fazer as drogas, né? Que faz adrenalina, que é a droga, é o carro-chefe das drogas utilizadas. Se houver hipovolemia, sinais de choque, o recém-nascido está com o pulso muito fino, está pálido e não respondeu bem à adrenalina, foi feita uma dose de adrenalina, ele não respondeu bem, está com esses sinais de débito baixo, né, de hipovolemia, você então faz expansor de volume, que o mais utilizado é o soro fisiológico. Soro fisiológico? Soro fisiológico. Olha que interessante. Aí é feito oral, na veia, direto na veia, né? Porque, olha, tudo isso é orquestrado, né? Porque assim, eu tô imaginando, porque uma criança é tão pequena ali, mas você já tá entubado. Não, aí é pelo coloca... umbigo. Quando a criança está grave assim, a gente já começa a ventilar, né? Quando precisa entubar, já vai cateterizando o umbigo. Cateteriza a veia umbilical e toda a medicação é feita por ela. Faz assim, um pouco de sentido, faz sentido, porque ela vem recebendo todos os nutrientes por ali, né? Então, agora o acesso mais fácil. Muito bem, não, olha que não tinha pensado, fiquei imaginando como é que vai pegar uma veia tão pequenininha. E o neném chocado fica difícil. Não, e assim, e tem ali um acesso prontinho, né? Prontinho, tá certo. Com certeza. E aí, quando se coloca, que você falou que o carro-chefe é a adrenalina, né? Aí a criança... É porque o nosso objetivo, nosso objetivo primordial na reanimação neonatal é fazer o coração bater acima de 100, né? O sangue circular bem, né? Para não danificar o cérebro, né? Porque tem que... O principal objetivo é esse. Então a adrenalina, ela faz esse... Ela aumenta, né, a força do coração e faz com que a frequência cardíaca aumente. Pronto, então chegou nessa última etapa e aí, pronto, a adrenalina, ela deu melhorou, né? Ela reagiu, a saturação ficou boa, os batimentos acima de 100 e pronto, a criança chorou, assim, reagiu. Pronto, volta para o pai e para a mãe ou tem que ir para... Como seria? Todo neném que é reanimado, dependendo do nível que ele atingiu de asfixia, se foi uma asfixia leve, se for uma asfixia moderada, uma asfixia mais severa, ele vai ter que ir para a UTI para ficar em observação. Qual a diferença da leve para intermediária e para severa? A leve é essa que você acabou de falar, né? Que a gente
o neném se recupera totalmente, chora. Por exemplo, o neném estava em apneia, estava sem respirar. Mas aí você levou e aqueceu e ventilou, só com balão e máscara, e ele chorou e ficou bem. Aí esse, com 6 horas de observação, se ele tiver tudo bem, ele poderá até ir para alojamento conjunto com a mãe, né? Mas aquele neném que estava sem respirar, e que deu mais trabalho, que você precisou entubar, esse certamente vai permanecer entubado e vai ficar na UTI, né? Depende da evolução dele, né? Tem recém-nascido que não precisa entubar. Tem outros que precisam entubar, mas mesmo sendo entubado, depois ele tem uma boa resposta. Melhora e vai... Agora, geralmente, esses que evoluem até precisar de droga, são asfixias severas, né? São recém-nascidos graves e que precisam de uma assistência maior na UTI. E aí, o tempo não tem como determinar, não porque tem, vai ser porque de acordo esses recém-nascidos que sofrem esse processo de asfixia, eles podem também ter uma causa, né? O motivo que levou a isso, uma infecção urinária da mãe, né? Então tem que investigar, né? Muito que investigar, né? Você tem que ter muito cuidado. Pronto, vamos por partes aqui, esse que teve o quadro leve, que ficou sem respirar, mas aí com massagem, e ali nos primeiros segundos ele voltou. Aí você disse que fica em observação ali 6 horas, depois pode até voltar pro leito, né? Assim, ir de encontro com a mãe. Mas existe casos de que ele tem esse problema, fica em observação, depois volta para a mãe. Pode ocorrer de novo dele dar essa parada de respirar ou não? Depois que dá esse primeiro start... Depende da causa base, né? Se ele tiver uma doença de base, né? Isso aí pode ter uma cardiopatia congênita. E aí, então, né? Vamos investigar, né? Vamos fazer essa investigação, entender o porquê que aconteceu, mesmo sendo leve, mas o porquê que aconteceu isso, né? Porque você fica inseguro, né? Você, exatamente. Tá certo, ficou uma observação, não aconteceu nada, mas eu acho que nessa observação deve ter alguma... Eu, por exemplo, se eu fosse pai, eu ia perguntar, mas o que foi, por quê, né? Por que aconteceu, né? Sempre tem um motivo, né? Tem um motivo, né? Na história, na história materna, na história do início do trabalho de parto, você já detecta alguma coisa, se tem alguma coisa mais grave por trás desse trabalho de parto. Se for um trabalho de parto prematuro, a própria prematuridade já é um risco grande. Se for uma mãe diabética, também, né? Porque o filho de mãe diabética, geralmente ele nasce grande para a idade gestacional e ele pode fazer hipoglicemia e ele tem que ser monitorado. Sim. Né? E, enfim, tem inúmeras doenças que a mãe já tinha antes da gravidez, ou doenças desenvolvidas durante a gravidez, que podem comprometer um nascimento sadio, um nascimento saudável, digamos assim. Então, quando isso acontece, a mãe normalmente assim, já vem no pré-natal, já dá para ir identificando, né? Sim, no pré-natal, o pré-natal é o período ideal para detectar todos os riscos, né? Porque aí já direciona essa mãe para uma maternidade que tenha condições de dar uma assistência adequada ao recém-nascido. Perfeito. E você falou no início, mas eu vou reforçar aqui, quais são as comorbidades que a mãe tem que pode ocasionar? Você falou agora aí de uma diabetes, né? O nenê nasce grande. Pode ser um diabetes que ela já tenha, sim, diabetes tipo 2, ou um diabetes desenvolvido na gravidez. Que é o diabetes gestacional. Gestacional, isso. Você falou também de pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia pode ocasionar. Doença hipertensiva da gravidez, né? Também pode acontecer. Então, assim, dependendo de como for o pré-natal, já dá para ter mais ou menos essa ideia. Mas acontece também de estar tudo bem no pré-natal, a mãe vai, vamos aqui, tudo normal, parto normal, tudo como tem que ser, e a criança nasce, tem que ter algum tipo de reanimação? Acontece porque às vezes
tem alguma coisa que escapa, né, à investigação. Aí a gente só vai detectar no nascimento. No nascimento, né? Porque no próprio, hoje, nos ultrassons, você consegue ouvir também o coração da criança, Sim, né? E no coração... consegue também detectar defeitos cardíacos, né? Já no ultrassom, Já né? no A ultrassom. gente conversou aqui com era uma cardiologista. Como é? A cardiologista pede que é justamente É, eco, pronto. A ecocardiologista e ela faz cirurgia dentro da barriga da mãe. Olha que interessante, né? Dentro da barriga já justamente para corrigir esses corrigir defeitos. defeitos para que a criança não nasça no momento do nascimento, não haja nenhum impacto, tanto no nascimento quanto no desenvolvimento da Na criança. maternidade escola tem, né, Ah, um departamento de medicina fetal que eles fazem muita coisa. né? Então já dentro, então você já consegue identificar. Mas mesmo assim, ainda pode passar alguma coisa que pode dar um Porque, susto ali, olha, né? tem pré-natal Hum, em todo canto, né? E não são em todos os lugares que tem um pré-natal de sim, qualidade. sim. E às vezes a mãe tem um problema desse, a criança tem um problema e ela faz um pré-natal em um local que não tem condições de detectar certas coisas, né? Mas até Aí, ultrassom, né? Bem feito. tem, mas às vezes não é com a qualidade, uma máquina Aham. boa, né? Um operador bom, né? E nós Tudo estamos isso falando aqui, doutora Sidneuma, de um melhor dos mundos, você indo para um pré-natal regular, né? Mas sim. tem uma parcela da população que não acompanha, né? E aí, Graças a Deus, atualmente, a maioria das pessoas faz pré-natal. tem acesso, Há né? algum tempo não era assim. Há algum tempo as falhas eram por falta de acesso. Atualmente, o pecado é por falta de qualidade. Por falta não apenas, não é porque as pessoas têm acesso, mas não tem a qualidade do Qualidade. no serviço. E aí a gente vem para um outro ponto. A gente está falando aqui de uma reanimação em um centro cirúrgico, né? Em um hospital, com profissionais ali. Mas existem partos que às vezes acontecem antes da pessoa conseguir chegar ao hospital. Sim. E aí qual é, por exemplo, eu já ouvi relatos, a pessoa está indo pro hospital e a Pariu criança nasce dentro no do carro. carro, né? De policial fazendo parto e taxista que fez parto. Então, assim, acaba quando a criança nasce, ela nasce ali, né? Mas numa situação assim, adversa dessa, que acontece a criança não chorar, não, e tá ali pessoas que não têm o conhecimento técnico. Existe alguma forma de reverter essa situação ou não? Tem que levar para o hospital o mais rápido possível? Tem que levar para o hospital o mais rápido possível. Ah, E a pessoa que está conduzindo tem que fazer alguma coisa, né? isso, Tem qual que o que é? pegar um pano, né? Uma coberta, alguma coisa, secar esse recém-nascido, procurar envolvê-lo para ele não esfriar, porque o resfriamento piora a Isso é situação do importante, recém-nascido, né? Pegar né? uma blusa, alguma Alguma coisa enrolar ele em primeiro lugar. para prover pelo menos um pouco de calor. Sim. E procurar tirar o máximo de secreção que for possível, né? Virar a cabeça da criança de lado. O pai ou a mãe pode, numa situação extrema, né, sugar no nariz para tirar a secreção. Sim. Tem que fazer alguma Tirar coisa. para ele poder reagir. No caminho do hospital tem que fazer alguma coisa. Eu imagino o desespero que fica, né? A criança que nasceu, porque quando ela nasceu, já é uma coisa assim, adversa, né? Você nascendo ali dentro de um carro. Mas acontece, né? Mas Pode quando a acontecer. criança chora, né? Que dá sinal, é o tempo de chegar no hospital e fazer o restante dos procedimentos. Mas a criança não chorou, tá molinha e tal. Então, a primeira coisa é enrolar a criança procurar com algum prover pano, calor e virar ela de lado e tentar tirar a o máximo secreção. de secreção que É tiver. aquela, o caso que você disse que de sugar, é sugar, não é igual a respiração boca a boca que você sopra. É tirar a secreção. Tirar, né? Pode enxugar com um paninho, né? Enxuga o nariz da criança, vira a cabeça dela de lado, enfim. Vai tentando ir rezando. Vai tentando ir rezando para chegar no hospital o mais rápido E possível. vamos rezar para chegar no hospital. Essa eu achei interessante essa técnica que você mostrou aí da massagem cardíaca, que você abraça a criança
e com os polegares você vai com um em cima do outro, né? No Você terço vai... inferior do externo. O terço é bem... Antes do apêndice tifoide. O apêndice tifoide é essa protuberânciazinha que tem bem aqui bem no final. Eu sei. Tem que poupar essa estrutura, é Um pouco acima. pra cima. Um Você pouco vai, acima. aí você vai E a apertando. massagem cardíaca, Ah, ela não é a primeira providência a ser feita em recém-nascido. Porque no período de criança maior e de adulto, existem muitas causas de parada cardíaca. Mas no período neonatal é porque o pulmão não está ventilado. A primeira providência no período neonatal é ventilar o pulmão. Se ventilar o pulmão, o coração acompanha. Então não é o problema ali, não é o coração. Não é o coração. É o pulmão que ainda não deu o start ali. Isso. Que não... Tá certo. E doutor, outra dúvida. Tem uma eu não sei, esse não é o termo técnico, mas que as pessoas falam, que a criança nasceu enlaçada, que é com o cordão umbilical, né? E isso realmente acontece, assim? É algo comum? Porque a criança parece que nasce sem respirar, né? Porque ela demorar, né? Se for uma criança que esteja nascendo por via baixa, né? Por via vaginal, e ela apresentar circular de cordão... circular de cordão. É perigoso. É perigoso, né? Tem que ter um obstetra hábil para reverter, fazer uma manobra e tirar essa circular. Agora, em cesárea é mais fácil, né? Desfazer a circular e retirar o bebê. Já vê, porque ele com o cordão no pescoço, dentro da barriga, não tem muito problema, né? Não, porque ele não está respirando no líquido amniótico, né? Ele está respirando por ali, agora quando sai que ele tenta respirar. É porque o cordão laça, né? Isso, por isso que o nome eles falam, né? Nasceu enlaçado, mas isso não é caso de uma reanimação. Se nascer sem respirar, se nascer com frequência menor do que 100, devido ao cordão, pode acontecer. Ele vai para reanimação. Aí vai para reanimação. Então é um dos fatores também que pode levar a criança. É uma das causas, né, de asfixia a circular de cordão. Pode ser. Pode ser, mas aí vamos dizer assim, é um problema de diagnóstico fácil, né? Porque você viu que estava ali, então vai ter que reanimar, fazer todo o protocolo, mas teoricamente se tirou do pescoço é porque deu certo. Na hora que tira do pescoço, alivia. Mas até tirar do pescoço, ele pode ter ficado algum tempo sem respirar e sofrer por isso. Principalmente se for por baixo. Né? Quanto maior o tempo que ele ficar sem respirar, não é maior a dificuldade de reanimar. Quais são as sequelas, doutora, que podem ficar? Muitas. Sequelas neurológicas, né? Crianças que ficam mais tarde com problemas sérios de desenvolvimento motor, né? Porque o sangue não irrigou o cérebro. Não irrigou o cérebro e o cérebro ficou lesado, né? Lesado, né? Então o máximo, assim, por isso que você fala assim, o minuto de ouro, né? O primeiro minuto de ouro. Porque depois daquilo dali, quanto mais segundos passa, mais a probabilidade das sequelas maiores, né? Isso. E não acredito que eu sei que não tem como ter ter um dado específico, mas na prática, pelo que você já viu aí na sua vida, vocês conseguem ter mais êxito na hora da reanimação ou menos? Tipo assim, mais êxito. Mais, né? Graças a Deus. O pediatra na sala de parto faz a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Olha aí. Mas acontece também de virar óbito, né, doutora? Sim. Acontece, né? Dependendo do estado em que essa criança nasceu, né? Dependendo de como ela chegou no hospital. Mas é a exceção. É exceção. Que bom. A não ser que tenha uma doença de base, né, que justifique esse fato. Cardiopatia congênita grave, né? Malformações congênitas que existem inúmeras, que são incompatíveis com a vida, né? Esses casos assim. Mas se for uma asfixia pura e simples, né? Por deprivação de oxigênio
perto da hora do parto, esses são reversíveis, graças a Deus. Graças a Deus, né, doutora? Você falou no início que tem um nascimento tardio, quando a criança nasce, demora a nascer, né? Que pode ocasionar dela ter que ter algum tipo de reanimação. Como é esse... o que significa esse nascimento tardio? Não, nós temos os nascimentos prematuros, né? Que são de risco. Tem o prematuro tardio, que já é perto do termo, perto da data de nascer. E tem o pós-termo, que são aqueles recém-nascidos que fazem 42 semanas de vida intraútero e não nasce. Esses são os pós-termo, que também têm risco, tanto quanto os pré-termo, né? O prematuro. É. E aí, esses daí é que quando não nasce, ele pode ter que reanimar. Isso, quando eles demoram a nascer, que não indicam uma cesárea, né? Que eles ficam muito tempo e que nascem em situações de asfixia, né? Sem respirar, ou respirando mal, ou com frequência abaixo de 100, aí tem que reanimar. Então, 42 semanas já é um parto arriscado, né? Já tem que ter um acompanhamento muito, muito, muito forte em relação a isso. E quando eles saem da UTI, doutora? Tem recidiva, assim, eles voltam ou não? Só se fizer infecção, né? Né? Se evoluir com um quadro de infecção, ou se tiver alguma patologia, como eu já falei, uma malformação, né? Aí se for diagnosticado pode ser que volte. Tem que ficar Mas observando. normalmente, quando esses recém-nascidos se recuperam, que saem da UTI, eles ficam algum tempo ainda com a mãe, né? Depende muito de cada caso. E depois é que tem alta do hospital. Pode ser que tenham condições de sair da UTI direto para casa, se já passou muitos dias lá, dependendo do peso. Se for um prematuro, ele tem que atingir um peso limite para poder ter alta, que depende do serviço. Em alguns serviços dão alta com 1.800 gramas, outros só dão com 2.000 gramas, né? Aí o recém-nascido tem que ficar ganhando peso. Na engorda, como a gente chama. Na engorda, né? E como é que fica, doutora? Acho que você acaba tendo que passar muito por isso. O lado emocional dos pais. Porque a gente está falando aqui da parte técnica de como vai fazer, de como vai reagir, os procedimentos, o que pode ocasionar, né? O tempo que vai ficar, tudo isso a gente está falando assim de uma maneira muito da prática que você teve durante esses anos de trabalho. E eu fico imaginando o pai nessa situação, né? Porque ele fica totalmente, os pais, né? Ficam sem saber exatamente o que fazer, ficam entregues ali aos profissionais, né? E é um momento que teoricamente é para ser de alegria, né? Um momento de... todos estão esperando ali uma festa, sim. E acaba virando um momento de angústia, né? De angústia. Como é o tratamento que ele dá para os pais? Porque a gente conversou aqui, foi muito pesada a conversa, até com uma psicóloga falando sobre abortos, como lidar com situações desses abortos repetitivos e tal. E ela falou uma coisa que realmente me chocou, que ela disse, Cras, tem uma expressão que a gente usa, que é o berço vazio. Porque tem aquele bercinho que fica que foi preparado e o dono não chega. Não chega. Chega a ficar arrepiado porque foi nela, e ela passou por isso, sabe? Ela disse que teve 2 abortos antes de ter a filha. Hoje ela tem uma filha que já cresceu e tudo, mas antes ela teve 2. E eu achei tão chocante, assim, porque ela falando, ela disse o nome teve um aborto antes de nascer, o outro nasceu e faleceu. E ela disse o nome da criança e a idade que ela iria ter hoje. Hoje o fulano ia ter 19 anos. Sabe? Ela fala, ou seja, não foi algo assim, tive outro filho, então um filho substitui o outro. Não. Ela tem esse filho, entendeu? Assim, foi um filho que faleceu e apesar de ter sido aborto, mas foi um filho que tinha nome, tem idade, enfim. E ela falou isso, né, do berço vazio na maternidade, que a mãe, quando volta, o filho vai para o berço, né, fica lá. Você não tem ideia. Às vezes,
por comodidade, alguma coisa do serviço, muda a incubadora de um lugar para o outro. Sim. Se a mãe chegar e não for avisada, olha, nós mudamos o lugar do seu filho e tal, que Olha. às vezes não dá tempo Sim, comunicar, né? É um susto que elas tomam. Procura a criança no lugar, não está, você não tem ideia. Uhum. É impressionante. Ela tem é forte isso. E aí você chegar numa situação dessa, que foi para uma sala de parto, volta para o quarto da maternidade, o berço continua sem ninguém e a criança numa incubadora, né, na UTI. Eu não sei se o termo é incubadora que chama aí. Na UTI, incubadora, né? E aí, como é o tratamento, assim, qual é a orientação que é dada para os pais, o que é que... Porque você fica sem saber o que fazer. Geralmente é uma tarefa do serviço social, da psicóloga, Sim. né, conversar com os pais, mas a primeira notícia realmente quem dá é o médico. Olha, infelizmente foi feito tudo e não conseguimos êxito e tal. É uma situação muito ruim, tanto para o profissional como para a família. É terrível, né? E dentro mesmo da sala de parto, que atualmente os pais participam muito, né? Quando a gente precisa fazer alguma intervenção lá na sala de parto, ventilar o neném, por exemplo, o pai fica quieto. A mãe está sendo operada, né? Está completamente impossibilitada de participar. Sim. E o pai que está ali do lado da mãe, ele fica vendo tudo, mas é impressionante como eles se comportam bem. Eles não interrompem, eles não fazem perguntas, fica quietinho ali até a gente terminar os procedimentos. E graças a Deus, na maioria das vezes dá tudo certo, né? E eu acho até bom, porque eles veem o que foi feito e que realmente foi feito. Claro, né? Claro. Tudo que poderia ter sido feito está sendo feito ali. E quando vai para a UTI, que fica lá, qual é o... porque às vezes passa dias, né? Cada serviço tem a sua rotina de visita, né? A maioria, a mãe tem possibilidade de entrar qualquer hora do dia, né? E à noite, geralmente, elas vão descansar, né? Vão para casa descansar. Ou se tiver ainda no hospital, fica no apartamento. Mas os pais têm acesso livre. Tem acesso livre, né? Os avós é que têm horário para visita, né? A gente conversou aqui até recentemente com uma pediatra também, e ela falou justamente isso, que já em alguns momentos até percebe que há uma melhora na criança quando a mãe está próxima, né? Engraçado isso. Então, os pais e a mãe principalmente têm um acesso. Eles se estimulam até com a voz. Olha aí. Conversando, né? Aí estimula. Perfeito. Pois, doutora Sidneuma, é isso. Mas graças a Deus que, como você falou, assim, na maioria das vezes, quando o profissional é preparado, né, para isso, está no ambiente, a situação ela é facilmente resolvida, né? E graças a Deus que a maioria dos hospitais, pelo menos da capital, eles contam com pediatra na sala de parto presente em todo o nascimento. No interior, nem todos, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos. Então, assim, os hospitais públicos, todos têm um pediatra no momento do parto. É um decreto, né? Tem uma portaria do Ministério da Saúde e no estado de São Paulo tem uma lei que obriga todos os hospitais a terem pediatra na sala de parto. No nosso estado ainda não tem essa lei, não existe essa mas lei. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que recomenda pediatra em todo nascimento. Mas em participar, porque no hospital público, ok, né, que os profissionais estão ali, o obstetra, né, o pediatra estão ali para o momento do parto, mas nos hospitais privados, assim, plano de saúde, por exemplo, porque quando você vai Todos os obstetras têm uma equipe, e na equipe tem o pediatra. Tem que ter o pediatra, mesmo que você não, mesmo que o paciente não solicite, isso já está... A maioria dos obstetras tem a sua equipe. Então, e aí no plano de saúde, por exemplo, que a pessoa vai
e não sabe exatamente, por exemplo, um parto de emergência. A pessoa não tem a Mas no obstetra dela. hospital tem os plantonistas Os da UTI plantonistas que dão e o pediatra está lá. à sala de parto. Ah, então perfeito, doutor. Perfeito. Então dá mais tranquilidade. Estamos muito melhor. Foi uma luta para isso, doutor? Foi. Houve uma longa caminhada. Teve, né? Mas é isso aí. Mas por uma causa muito boa, né? Sim, com certeza. Porque se não tiver, os problemas seriam muito piores, né? Com certeza. Pois, doutora Sidneuma, eu fico muito grato aqui pela sua participação. A gente já está chegando aqui no final da nossa conversa. Tem alguma outra abordagem que você gostaria de tratar aqui, que você acha interessante? Não, nós já tratamos do principal, né? Sobre reanimação neonatal e estabilização do recém-nascido, que é o mais importante, né? Nós desejaríamos que todos os recém-nascidos apenas precisassem de estabilização e não de reanimação. De reanimação, né? A estabilização é o natural. É o natural. É o que tem que ser, né? Isso. Faz ótimo. Eu queria deixar aqui, Tony, só o Instagram da doutora, que é Ventura7547. Não é isso? Isso. Pronto, doutora Maria Ventura, doutora Maria Sidneuma Ventura. Maria Sidneuma Melo Ventura. Mero Ventura. Tá ótimo, então. Pode voltar aqui, Tony. Pois, doutora Sidneuma, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade e eu fico muito feliz quando eu posso esclarecer as pessoas sobre qualquer assunto que venha a ajudar a gente a viver bem, a viver melhor, né? Claro, esse é o nosso objetivo. Isso. Esse é o nosso objetivo, levar a informação, porque a gente vem observando que com a facilidade da internet, a gente consegue informação de uma maneira muito rápida e fácil ali, né? Você pega aqui um celular desse aqui, você pesquisa e você encontra. Mas não necessariamente aquilo que a gente está lendo aqui, você pode confiar. Tem que ter um filtro bom, né? Pois é. Então essa é a dificuldade, é a grande dificuldade hoje das informações, é você saber se você pode confiar naquilo. Porque qualquer pessoa hoje pode pegar um celular, se filma, fala o que quer, solta. Como tem. E aí, quem é que vai dizer que aquilo tá errado, né? Quem é que vai dizer? Então, até que se prove o contrário, a pessoa pode estar falando a verdade. Então, tem pessoas que têm um senso crítico mais aguçado e, não, isso aqui eu não vou confiar. Mas existem muitas pessoas que olham, se está falando, então é verdade. É um perigo, né? E aí é perigoso. E aí a gente tem esse canal aqui de informação que a gente traz profissionais que vivenciam isso no dia a dia, né? Como a gente está trazendo aqui a gente tem essa parceria com a COPED, e estamos conversando agora com muitos pediatras e pediatras que vivenciam isso. Então, as informações que nós passamos aqui são informações de profissionais que estão vivendo isso, né? Que estão trazendo conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático do assunto, e aí a gente passa isso para a população da melhor maneira possível, não só pediatras, como obstetras, ginecologistas e outros profissionais de saúde que a gente vem conversando aqui, nessa linha, ser um canal que a pessoa, pronto, esse aqui eu posso confiar, né? Pois então, e eu agradeço muito essa oportunidade da senhora ter dado aqui para a gente, para participar aqui desse nosso projeto. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa. Muito obrigado mesmo, doutor, e agradecer mais uma vez a COPED, né, que é nossa parceira, e você, doutor Osmiro indicou você, e chame lá a doutora Sidneuma, ótimo, pois vamos conversar com ela e ficamos muito gratos pela nossa conversa, tá bom? Okay. Sidneuma, muito obrigado, você também que nos acompanhou, muito obrigado, esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPEGO, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.